Vamos analisar. Eu não sei se dá para colocar aí no telão, mas observem bem. Observem, digam comigo, eu vou dizendo aqui, digam comigo, lei do Senhor. Não, mas vamos bem forte. Qual é a primeira aí? Depois, o que tem aí? Lei do Senhor. Depois tem o que aí? Vamos lá, anote isso, vamos lá. Lei do Senhor, testemunho, caminhos. Verso 4, mandamentos. Verso 5, estatutos. Verso 6, mandamentos. E o verso 7, juízos. Observe que a repetição, isso era um método e uma maneira estilística para memorizar. Mas digam comigo, lei. Vamos lá, digam bem forte, lei. Mandamento. Não, volte, lei. Testemunho. Caminhos. Mandamentos. Estatutos. Juízos. Quais são? Qual é o primeiro? Agora olhe para cá. Se você quer palavra de Deus, olha como é que o salmista começa. Isso aqui não é brincadeira, gente. Ele começa dizendo, vocês querem Deus? Ele tem a lei dele, só que essa lei aqui é a Torá. Se você analisar, Torá e Jeová, o nome Jeová é o Deus que existe. Deus começa dizendo, eu dou a minha palavra a vocês. Olha para cá, eu dou a minha palavra a vocês. Hebreus 11:3, o mundo foi feito pela palavra. Gênesis 2:7, Deus soprou no homem a sua vida. Sabe o que Deus estava dizendo? Primeiro eu dou a Torá. Essa Torá aqui são os ensinos proféticos. Essa Torá aqui é a palavra que dá vida. Olha para cá, meu jovem. Olha para cá, minha irmã. Como é que você diz que está na palavra e está morto? É por isso que lá em Mateus 22, eles deixou escrito, o meu Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus de quem? Então se tu tem palavra, por que tu está morto? Irmão, eu não sinto na igreja. Tu não sente porque não quer. Porque se a palavra está dentro, ela te dá vida. Se a palavra está dentro, ela te dá poder. Observem bem, palavras. Qual é a outra palavra que tem aí? Olha para cá para você pegar o mistério. O que Moisés colocou dentro da arca? Quem se lembra o que Moisés colocou dentro da arca? Colocou as tábuas da... Por que ele colocou as tábuas da lei dentro da arca? Por que foi? Quem disse memorial? Ele colocou ela como testemunho. Deus estava dizendo, bota essa palavra aí, para eles saberem que quando eu falo, eu sou fiel no que eu falo. Bota essa palavra aí, porque quando eu falo alguma coisa, eu cumpro com ela. Números 23 em diante. Deus não é homem para que minta. Quando ele fala, ele cumpre. Olha o que diz a palavra, fiel é a... Diga bem forte, igreja, fiel é o quê? Pega a tua palavra, levanta ela de novo. Eu vou falar só sobre a palavra. É já que eu chego nos jovens. Olha para cá. Irmãos, olha para cá, segura a tua palavra. Quem acredita que essa palavra é fiel? Quem acredita que ela é fiel? Então se você acredita que ela é fiel, ela vai cumprir tudo que está aí dentro dela. Eu fico pensando, é de crente que anda atrás de outras palavras. Quando Paulo diz fiel é a 1 Timóteo 3, fiel é a palavra e digna de toda. Então essa palavra cumpre. Paulo estava dizendo para Timóteo, ela é testemunho, Timóteo. Guarda ela. A palavra também, ela é diga comigo, mandamento. Diga comigo, mandamento. E o que é um mandamento, irmão? Diga comigo, ordem direta. Se Deus te dá um mandamento, não fica com besteira não. A ordem é dele, a palavra é a dele, obedeça ao que ele diz. Tem pessoas que ficam, mas será que não tem negócio de será não? O mandamento é dele, a ordem é dele, a palavra é a dele, acabou-se a conversa. É mandamento, é preceito. O que é preceito, pastor Zéu? Os pormenores. Olha para cá, Deus entra nos pormenores. Aquela tua coisinha escondida, que tu fica com mentirinha, que tu fica com falsidade, lorotazinha, a palavra zona entra. É mentiroso, aí ela entra. É falso, aí ela entra. É covarde, aí ela entra. Essa palavra é escrutar os lados pormenores.
A palavra, ela entra nos teus pormenores. Nem eu, nem o nosso presidente, pastor Raposo, sabe dos teus pormenores. Mas a palavra mexe com os teus pormenores. Ela é a palavra de Deus. Mas eu acredito que aqui nesta noite tem uma igreja viva, cheia da palavra de Deus. Mas vamos lá. Decretos, diga comigo, decretos. Decretos, diga decreto. Ele decretou, é permanente. Irmão, olha para cá. Quando Deus diz assim, mar, fica só no teu lugar. Aí tem gente que diz assim, olha, mas na cidade tal, no país tal, à beira da praia, a praia invadiu as casas. Pode ir lá que o mar nunca passou de lá. O pessoal fez casa dentro da praia. É assim ou não é? Porque Deus diz para o mar, tu fica bem e te aquieta bem aqui, tu daqui não passa. Pronto, não tem esse negócio não. Vocês podem observar. Ô irmão, São Luís, está lá São Luís. Um dia o irmão dizendo, pastor, São Luís vai se acabar, o mar vai atingir tudo. Vai não, porque Deus diz que é bem aí o lugar dele. Enquanto a igreja não for arrebatada, ele vai ficar no lugarzinho dele, bem aí. Olha para cá, irmãos, Deus é quem controla o mar, sim ou não? Salmo 29, a Bíblia diz, é ele quem dá ordem às águas. No capítulo 8 de Mateus, Jesus diz, calma-te, vento, e aquieta-te, mar. Ele decretou, irmão, e quando ele decreta, se acabou a conversa. Quando ele decreta, está decretado. A palavra dele é decreto. Mas aí você tem, para memorizar, digam comigo, lei, bem forte, lei, testemunho, preceitos, decretos, mandamentos, juízos. E o juízo, pastor Zéu, é o trato de Deus honesto com o homem. Olha para cá. Quando tu leres essa Bíblia, ela trata correto contigo. Deus não vai agir de modo covarde com você. Quando ele dá a palavra dele, ele cumpre de acordo com o que ele fala nela. Ele é honesto. Não pense que Deus vai entrar em negociata contigo. Não pense que Deus vai entrar em coisinha contigo. Não, às vezes você pega até aquele método, né, assim, de pegar a Bíblia, e eu não vou dizer que não dê certo algum dia, pode dar, porque Deus tem seus métodos de falar. Aí tu abre a Bíblia, eu vou ver o que Deus tem para falar comigo. Só que lá em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a escritura é divina, ela toda é inspirada. Mas aí você abre, eu quero que Deus fale bem aqui comigo. Pronto. Aí o irmão fez isso. Aí diz, Satanás mandou Jesus pular do pináculo do templo, quando ele leu. Aí ele disse, essa daqui não é para mim não. Aí ele abriu a outra parte lá em Judas. E Judas pegou uma corda e foi? Também não é para mim não. Ou seja, ele fica pulando para ver se dá certo. Olhe para cá, gente, deixa eu te dizer, olha para mim aqui. Olhe para mim aqui, eu estou falando de mentes que guardam a palavra. Hoje eu vou falar algo de Deus aqui para vocês. Um homem de Deus e uma mulher que guarda a palavra. Escute, quem guarda a palavra na alma, na mente e no coração, não tem diabo que arranque a fé que tu tens. Não tem Satanás que arranque a alegria que tu tens. Eita, levanta a tua mão e dá glória por isto. Olhe para cá, queridos. Um dos nossos pastores, escutem essa, um dos nossos pastores adoeceu no período da pandemia. Ele não tinha Covid, ele foi para o hospital porque deu uma crise nele de vesícula, e ele foi. E ele disse para mim, pastor Ziel, e ninguém podia visitá-lo, naquela época vocês sabem como era que estava a situação. Ele disse, pastor Ziel, teve uma noite que eu vi gente morrer perto de mim, várias pessoas morrendo, e eu disse, meu Deus, eu vou morrer. Pastor, o pânico dominou a minha vida. E de repente, pastor, eu senti quando alguém sentou nas minhas pernas. E eu não tinha mais voz. E eu não podia nem falar e nem orar. Pastor, o medo dominou a minha vida. E eu disse, hoje eu morro. Eu não tinha mais paz. Ele emagreceu. Ele ficou perturbado lá naquele hospital. E ele disse que não conseguia orar.
Quando foi um dia, ele disse que sentiu uma presença tão diabólica naquele quarto, tão diabólica, mas ele não conseguia abrir a boca para orar. Ele queria orar e não abria a boca. Agora, ele disse que foi nesse momento que ele se lembrou da palavra de Deus, que o Senhor é quem blinda a nossa mente e que a palavra está dentro de nós. E ele começou a citar versículo, puxa um, puxa outro, puxa um, puxa outro, e ele disse que de repente começou a sentir a graça de Deus, e o medo foi embora, porque a palavra, ela blinda a nossa mente. Só quem acredita no poder dessa palavra